bom dia, turminha do nosso curso de informática, técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês para dar continuidade nessa manhã grandiosa, essa manhã aqui, que agora, iniciando a nossa disciplina de educação midiática. Vamos encerrar a nossa disciplina de educação midiática, rever um pouco dos conceitos que vimos durante todas as nossas aulas de educação midiática. Então a gente vai continuar essa manhã aqui só de Rildo, essa manhã aqui, professor Rildo, junto a vocês todo o tempo. E aí, nessa nossa disciplina, nesse nosso encerramento da disciplina de educação midiática, eu tenho que falar sobre aqueles pontos principais, aqueles pontos que foram puxados durante a nossa disciplina. Vou falar um pouco mais sobre a questão da tecnologia, vou falar do uso dessa tecnologia junto à questão da educação, a questão das mídias, a questão do marketing. Então, tudo isso que envolve justamente nós, o mundo da informática, nós do mundo da tecnologia. Então, vou rebuscar um pouco desse conhecimento. Agora que ele não vai estar solto, a gente já viu toda a disciplina, então eu vou trazer tudo isso através de outros exemplos, rever agora não somente com um foco, só com um objetivo, somente com um ponto, mas com a visão geral e bem ampla de toda a disciplina. Ou seja, nessa revisão, nós vamos utilizar de todo o conhecimento já ganho, já adquirido nessa disciplina, e com isso a gente vai ter uma nova visão sobre esse ponto de vista do que é essa tecnologia. Vou pedindo para vocês aí, tá? Continuem me acompanhando, sala de aula, estão me acompanhando aí direto do YouTube, que faça o uso do nosso chat. Eu estou aqui, estou de olho no nosso chat. Tem algo a falar? Tem alguma dúvida? Tem algo a adicionar à nossa aula de hoje? Então vai lá, manda uma mensagem, mande sua mensagem aí que eu vou estar pronto para fazer a leitura aqui e poder responder vocês. Agradeço muito essa participação aqui, ela é extremamente necessária em nossas aulas. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, nossa aula de encerramento dessa disciplina tão boa que é a Educação Tecnológica e Midiática. Para hoje, nós veremos apontamentos básicos da disciplina, ou seja, nós vamos fazer uma revisão sobre os tópicos apontados na nossa disciplina. Vamos refletir sobre os principais conteúdos trabalhados na disciplina e sua aplicabilidade no dia a dia. Vamos fazer um retrospecto geral de todo o conteúdo e aí, encerrando, a gente vai ali puxar algumas questões, para testar esse nosso conhecimento. Será que realmente conseguimos responder essas questões de forma correta? E aí vamos testar isso. Para início de conversa, vamos para a questão: o que é tecnologia? O que seria a tecnologia? Falar sobre estamos em um mundo tecnológico, somos da tecnologia, nós da informática devemos conhecer profundamente a tecnologia, mas o que seria a tecnologia em si? Tecnologia é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos, como em investigações científicas. Tecnologia pode ser o conhecimento de técnicas, processos e similares. Então perceba que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa sempre em algo assim como computadores, aviões modernos, carros, a gente pensa sempre desse modo, mas não é só isso, gente. Na verdade, é o que levou à criação desse computador, o que fez com que esse carro possa ser chamado de moderno. Então, quando a gente fala-se sobre a tecnologia, seria nada mais do que os processos, as técnicas de como aquilo ali chegamos até aquele ponto, ou seja, o conhecimento, o estudo de como chegamos até aquele ponto de criar aquele maquinário, de fazer aquele serviço daquele modo. Ou seja, são as habilidades, são os processos, são a questão sobre os métodos que nós utilizamos. Então, até mesmo, vamos pensar numa arte milenar, uma arte secular, como, por exemplo, um marceneiro que está ali a fazer uma mesa, ele está a construir uma mesa, usando ali
serrote, utilizando prancha, utilizando, ou seja, ferramentas que já tem há milênios aí. Podemos dizer que ali existe tecnologia? Com certeza, porque durante essa evolução, durante a nossa evolução, durante o serviço, o modo de construção desses produtos, a gente vê que os processos foram melhorados, habilidades foram adquiridas, mesmo que ele utilize ainda ferramentas como um simples serrote que já tem ali há milênios, mas o modo como ele trabalha, o modo como ele age hoje em dia, é diferente em alguns aspectos. Ou seja, ele evoluiu e esses processos, essa metodologia nova que ele está empregando ali, até mesmo após a sua produção, o modo como ele trata a madeira, o modo como ele pinta ali com um verniz essa mesa, o modo como ele age hoje em dia tem ali uma habilidade diferente, uma habilidade que evoluiu, ou seja, ele já está fazendo parte da tecnologia, ele está utilizando de tecnologia. A mídia e as mídias. A educação midiática, análise crítica de mídias, participação responsável nas mídias. Afinal, do que estamos falando quando citamos mídia? Então, normalmente a gente fica meio confuso. Falou da mídia, aí a mídia e a grande imprensa. Quando fala de as mídias, a gente fica meio confuso. Ele está falando de jornal? Ele está falando de TV? Está falando de internet? Ele falou que eu fui ao cinema e assisti um filme e isso aí é uma das mídias. Eu li um livro, isso aí é uma mídia. Assim, a gente fica meio que confuso quanto a isso. Então, vamos entender o conceito aí de mídia. Quando falamos as mídias, todos os canais ou meios pelos quais é possível transmitir informações ou mensagens para grandes audiências. Nesse caso, então, podemos citar livros, revistas, rádio, TV, fotografias, filmes e músicas, ou mesmo panfletos, embalagens e até camisetas estampadas com frases e slogan. Então, quando você vê qualquer tipo de informação, qualquer tipo de comunicação que possa ser transmitida a várias pessoas ao mesmo tempo, está sendo utilizado como um site. Um site, ao criar um site, você está criando um meio de comunicação onde várias pessoas poderão acessar. Quando você assiste TV, existem diversas pessoas ali recebendo essas informações. Ou seja, ali estamos falando de TV, quando falamos de um livro, quando falamos de um site, estamos falando de mídias, são os vários canais. Agora, quando falamos a mídia no celular, é como nos referimos à imprensa, ou seja, ao conjunto dos veículos de comunicação nos quais se exerce o jornalismo. Então, quando se faz a grande mídia, ou seja, no singular, a gente está falando da imprensa, estamos falando do jornalismo, o modo como isso é trazido a nós as informações. Então peraí, então quer dizer que a grande mídia, ou seja, o jornalismo de comunicação, ele sendo apresentado em uma televisão, eu estou assistindo um jornal em uma televisão, você está vendo a grande mídia, a mídia, sendo apresentado por uma TV que faz parte de mídias, faz parte das mídias de comunicação. Por que a educação midiática é importante? Quantas mensagens, vídeos, áudios, stories e memes você recebeu hoje? Tá aí conectado direto, eu tenho certeza que no WhatsApp aí já rolou alguma coisa hoje. Você sabe a natureza de cada fonte recebida? As informações consumidas e compartilhadas pelas redes sociais muitas vezes podem estar incompletas ou terem sido produzidas por fontes duvidosas. Logo, produzindo desinformação, teorias conspiratórias e fake news. Isso aí foi algo que foi trabalhado aqui nessa disciplina. Durante toda a disciplina tivemos até uma aula exclusiva, uma aula só para falar de como se forma uma fake news. Então, durante as nossas aulas, a gente tentou aqui ao máximo que vocês se motivassem, que vocês começassem a pensar de uma forma crítica, começassem a duvidar de dados, ou começassem a duvidar das informações recebidas.
Não somente as informações que chegam para você por WhatsApp. Um colega me falou que aconteceu isso. Antes de você sair repassando, dizendo que aquilo dali é uma verdade, faça uma busca. Não, mas esse colega meu, ele nunca mente. Mesmo assim, pode ser que ele não minta, mas ele repassou essa informação que era errônea, uma informação que era uma fake. Então, neste caso aí, você sempre tem que ter pensamento crítico. Não importa de onde vem tal informação, principalmente duvide. Uma regra nossa aqui, uma regra que passamos aqui durante as nossas aulas é sempre duvide, principalmente daquelas informações que parecem assim, não é na realidade, não, isso aí está totalmente errado. Aconteceu, nesse exato momento está acontecendo um ataque de um país sobre o outro. Nossa, isso é uma coisa terrível, uma coisa monstruosa, uma coisa gigantesca. Será que é verdade? Você vai busca informação em mídias diferentes, mídias diferentes, procura isso na imprensa escrita, procura isso em sites. Então vá fundamentando isso, não vá se confiando, acreditando nisso logo de cara, buscando sempre a verdade, as fontes por detrás de cada notícia, de cada informação que chegar até você. O que são TICs? Aí foi outro ponto que nós tivemos aqui durante as nossas aulas, por falar um pouco sobre o uso das TICs ou as tecnologias da informação e comunicação. Tecnologia da informação e comunicação é uma expressão que se refere ao papel da comunicação na moderna tecnologia da informação. Entende-se que TICs são todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, a rede e até mesmo telemóveis. Então inclui isso, mas como ela é vista como todos os meios técnicos utilizados, até mesmo você fazer algo como um banner pode ser uma das ferramentas utilizadas dentro das TICs. Você criar algo como um gadget, uma aplicação, é considerado também algo dentro das TICs. Você utilizar uma metodologia como a gamificação é uma das ferramentas, uma das práticas utilizadas dentro das TICs. Então a gente sempre pensa em algo direto como um hardware, quando se fala de TICs, ou seja, só pensa em computadores, algo redes, telemóveis, um site, a gente só pensa em algo como voltada para pura informática, mas não é somente isso. É qualquer técnica que utilize-se de meios tecnológicos para isso. Então, até mesmo um simples folheto pode fazer parte dessas ferramentas. As TICs e educação. Em relação aos materiais educacionais que incorporam as TICs, destacam-se os objetos virtuais de aprendizagem, os OVA, e os ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVA, amplamente vislumbrados enquanto potenciais ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, um AVA é facílimo de encontrar. Você pode fazer diversos cursos. Existem diversos AVAs espalhados pela internet, até de forma gratuita, para auxiliar. O Senac, aqui nós, o próprio canal Educação, temos também a nossa plataforma, nosso AVA. Então existem diversas instituições, o Bradesco tem cursos também desse modo aí, até gratuitos, que você utiliza esses ambientes virtuais. Então é possível você fazer algo como uma graduação inteira, através de ferramentas como essa. Você não precisa necessariamente estar ali no presencial, mas utilizando uma ferramenta como essa. TIC na educação do Brasil. Primeiro, as TICs são apenas uma parte de um desenvolvimento contínuo de tecnologias, a começar pelo GIS e pelos livros, sendo que todos podem apoiar e enriquecer a aprendizagem. Então quer dizer que até mesmo eu falar de itens como o antigo extinto quadro negro com giz, a utilização de livros mesmo ali, livro palpável, não estou falando de e-book não, livro mesmo. Tudo isso ainda pode ser considerado algo como uma tecnologia, como a TIC, uma tecnologia para a educação? Podemos sim.
elas estão passadas, foi dos primórdios, sim, foram, mas ainda fazem parte, sim, desse mundo das TICs, ali em primeira instância. Segundo, as TICs, como quaisquer ferramentas, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais, muito utilizada desse modo. Apesar de ser uma tecnologia da informação e comunicação, quando se fala de comunicar, levar informação a alguém, isso a gente já vê logo de cara que é algo para educar, levar educação. Mesmo que diga, estou levando uma informação, estou fazendo uma palestra, levando uma informação. Ao fazer isso, você está educando aquelas pessoas de algum modo. Então, sim, as TICs são vistas como ferramentas para auxiliar os métodos de educação. E terceiro, várias questões éticas e legais, como as vinculadas à propriedade do conhecimento, ao crescente tratamento da educação como mercadoria, à globalização da educação frente à diversidade cultural, interferem no amplo uso das TICs na educação. Aí a gente tem que entender o seguinte, nesse ponto, se as TICs, isso que estamos vivenciando agora aqui, eu aqui na capital do Piauí, estou aqui falando com vocês aí que estão a certa distância de mim, estão em outras cidades, você que está aí tipo em olho d'água, está distante de mim de forma física, mas a gente está com essa proximidade utilizando uma ferramenta tecnológica. Então as TICs aí, vendo por esse espectro, esse terceiro nível, ela tem essa amplidão, essa globalização, transformar um mundo mais conectado, utilizando essas ferramentas, mas ela tem a desvantagem. Ela tem algumas desvantagens que acabam fazendo com que nós, educadores, tenhamos que ter novos pensamentos, novos caminhos para seguir ali de como levar a educação. Porque o modo como eu converso com um aluno meu que está aí lá vamos lá em Currais Novos. Pessoa lá de Currais Novos, o modo como a educação chega a ele, será que tem que ser igual a uma pessoa que está aqui em Teresina? Porque ele tem sua própria cultura, ele tem suas crenças, ele tem a sua questão cultural diferente do povo daqui que está em Teresina. Todos, ao todo, somos todos brasileiros, mas cada um tem ali a sua diversidade. E aí é nesse ponto aí que as TICs têm que tomar esse cuidado de como vai ampliar isso, como levar isso, e até o modo como ela é utilizada. Uma disciplina como programação, aqui a gente encerrou agora, a disciplina de programação, para um aluno de Teresina, um aluno que estude em uma escola que tenha algo como diversos laboratórios de informática, ele tem até um computador em casa, é diferente do modo como eu trato um aluno que na escola dele ele tem só um laboratório que é dividido entre todas as turmas. Então a metodologia usada ali tem que amparar os dois grupos de alunos. E aí esse é o pensamento, uma das maiores dificuldades no uso dessas novas tecnologias. Bora ver a questão do AVA. O AVA, que eu disse para vocês que, inclusive, o canal tem diversas instituições como o Instituto Federal, a Universidade Estadual, Universidade Federal, todas elas têm um AVA ali trabalhando, que serve para cursos e até mesmo graduação, pós-graduação, feita desse modo, utilizando esses ambientes virtuais de aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem são ambientes que auxiliam na montagem de cursos, acessíveis, livres ou acadêmicos pela internet, elaborado para ajudar os professores e tutores no gerenciamento de conteúdo para seus alunos e na administração do curso, permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Por diversas vezes a utilização de um AVA facilita-se muito, como no caso, vamos pensar em uma plataforma, em um AVA, onde o aluno faça a prova diretamente do AVA, ele responda o questionário direto do AVA, ele automaticamente, ao finalizar aquele questionário, um questionário com questões de múltipla escolha, ele já tem a resposta ali, ele já tem a nota ali, ele já consegue perceber o seu progresso ali na hora, diferente de um professor em sala de aula, que ao fazer essa prova com os alunos ali com papel, frente a frente, ele tem que recolher todo esse material, fazer a correção manual 1 a 1,
e depois, no dia seguinte, entregar esse resultado aos alunos, ou seja, leva-se um tempo a mais. Da utilização de um AVA, a utilização de um ambiente virtual, utilizar uma tecnologia como essa, nos auxiliam bastante mesmo na questão educacional. O AVA, ele tem algumas ferramentas internas, como o caso das videoaulas, que podem ser ao vivo ou não. No nosso caso aqui, a gente tem as nossas aulas e todas as aulas acabam ficando gravadas para que depois, quem perdeu ou quer ver de novo, utilize desse método. Então as aulas ficam ali gravadinhas, os vídeos gravados. Diferente de uma aula presencial, onde o professor foi lá, ministrou aquela aula, se você faltou no dia, perdeu. Você perdeu aquele assunto, vai chegar no dia seguinte, você já perdeu aquele assunto. Aqui não. Aqui, no caso, na utilização de um AVA, justamente uma dos grandes benefícios. Webconferências, reuniões com participação em vídeo de alunos, professores e gestores. É interessante até mesmo quando existe aquele momento de reunião entre os gestores que estão ali à distância, eles consigam ter essa comunicação, ter essa proximidade. Então é bem interessante esse tipo de reunião, não importando a distância das pessoas. O chat, que eu sempre começo a nossa aula aqui pedindo para que vocês façam uso aí do nosso chat, para que justamente a gente possa construir aquela aula naquele momento. O material já está ali, está feito, tudo isso, mas depende muito de como o aluno corresponde àquela aula, como isso vai dar prosseguimento àquela aula e até aulas futuras, porque dependendo da reação de cada aluno, é como o material deve ser desenvolvido. Então o chat, através dessa funcionalidade, alunos, professores conseguem comunicar-se em tempo real durante as aulas. Alunos podem também trocar informações entre si, como no caso de tarefas em grupo. A gente pode pensar até mesmo com a utilização de algo como um chat, como o WhatsApp, grupo da turma. Tudo isso serve para fazer essa troca de informação. Fóruns, usual no ambiente virtual de aprendizagem para interações mais longas, geralmente debates. As publicações são aprovadas e acompanhadas por um moderador que avalia o conteúdo antes de liberar para todos. Fóruns é outra coisa bem interessante, que o professor ele pode, digamos que agora, nesse exato momento, eu queira que seja discutido um certo tema, como estamos falando aqui do AVA, a importância do AVA na educação. E eu deixava isso no fórum ali, e todo mundo vai lá, os alunos, participantes, vai ali, comenta, dá sua própria opinião, e aquela discussão tem ali a sua fluência. E por fim, a questão da biblioteca. É interessante, diversos AVAs sempre tem ali incluso uma biblioteca, onde isso especifica até a questão dos livros, apostilas. Inclusive, o nosso GitHub, nosso repositório que eu disse que foi criado para que ele dê continuidade aí com o nosso material, ele, de certo modo, ele serve para nós como essa biblioteca, onde eu estou sempre a postar ali um material, sempre a deixar de forma contínua aquele material ali para que possa ser utilizado. Então ele serve desse mesmo modo. Diferente se fosse no mundo real, que a gente não tem a condição de ter acesso a todos esses livros, até pelos seus valores, e até mesmo a proximidade de algo como a biblioteca na sua cidade, você sair da sua casa, e aí você acessando através da internet um AVA como esse, ele tem já a sua própria biblioteca, os seus livros. Acessibilidade. As diversas barreiras encontradas nos sítios eletrônicos atingem principalmente as pessoas com deficiência. Ao utilizarem a web e seus recursos, as pessoas com deficiências e outras limitações deparam-se com obstáculos que dificultam e muitas vezes impossibilitam o acesso ao conteúdo e páginas. No Brasil, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, é o último censo que aconteceu, há aproximadamente 45 milhões de pessoas que apresentam pelo menos uma das deficiências investigadas. Esse número representa 23,9% da população brasileira, um percentual a ser considerado quando discutimos a importância de implementar a acessibilidade nos sítios governamentais. Então, quando a gente pensa em alguém que necessita
de um atendimento especial, um atendimento por ter algum tipo de deficiência. Então a gente já vê que criar, no caso, de retirar escadarias, criar rampas, modificar a estrutura de um colégio, acaba sendo muito caro, por muitas vezes. E essa estrutura, por vezes, para ser feita, depende muito mesmo do caso dos governantes para fazer essa modificação. Então leva-se muito tempo, e esse aluno, essa pessoa que tem essa deficiência, ele não pode esperar, ele não pode ficar esperando aquela rampa para ele ter acesso àquela sala de aula. Ele não pode, um aluno que tem algo como uma deficiência motora, ele não pode ficar aguardando a compra de material especial, ou os professores receberem treinamento só para esse tipo, para enfrentar esse tipo de deficiência. E aí, no caso, na utilização das TICs, por diversas vezes, isso até auxilia esse aluno. Um aluno que era necessário, um aluno que está ali, era necessário um atendimento especial, ele pode ter, justamente ao acessar algo como o AVA, ele pode ter ali em si a educação, chegando até ele. Então, por diversas vezes, existem diversas ferramentas, a gente vai falar aqui mais sobre elas, mas existem diversas ferramentas que estão ali justamente para auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência. As diversas barreiras encontradas nos sítios eletrônicos atingem principalmente as pessoas com deficiência. No caso aqui, já passei essa, vamos lá para o próximo aqui. Vamos falar da lei, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. O estatuto marcado, ele é bem maior, tá? Eu foquei aqui principalmente num ponto que eu acho principal, que é o artigo 2, o segundo artigo. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento ao longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por diversas vezes, a pessoa, não importando qual o tipo da deficiência dela, ela pode ter ali em si uma certa barreira. A gente sempre foca, a gente sempre olha a questão de uma deficiência física. A pessoa é cadeirante e não consegue chegar até aquele prédio, chegar até aquela sala de aula. Mas existem diversas outras aí, o caso da deficiência intelectual, uma deficiência sensorial. Então tudo isso tem que ser melhorado e as TICs, elas estão aí para auxiliar isso. O professor, ele receber um treinamento, ele ter até mesmo um professor assistente, um ajudante a mais que faça ali o atendimento, professores receber o treinamento como aprender a utilizar uma linguagem própria como Libras, é necessário isso estar na educação. A gente tem um número pequeno mesmo de professores que tem um treinamento sobre isso para poder atender de uma forma melhor essas pessoas. A gente tem que tratar todos com igualdade e, com isso, utilizar o máximo de ferramentas possível. No nosso caso aqui, apontando principalmente no uso dessas tecnologias inclusivas. Bora ver aqui a questão, falar sobre justamente essas tecnologias inclusivas. Tecnologia social compreende técnicas ou metodologias desenvolvidas na interação com a comunidade que possa ser reaplicadas em diferentes contextos para propiciar oportunidades de inclusão produtiva e social. Tecnologia social é justamente levar a comunidade, levar a todos o conhecimento justamente de como deve se tratar as pessoas, ou seja, até mesmo quando se fala de colocar em uma sala de aula alunos que têm deficiência com alunos que não têm deficiência, isso faz, a gente sempre olha pelo foco de, isso vai ajudar aquele aluno a ser incluso, isso vai ajudar aquele aluno que tem uma certa deficiência a estar participando. Mas a gente tem que olhar pelo outro lado também. Os alunos que estão ali, aqueles alunos que não têm uma deficiência, eles conseguem aprender com isso, aprender a vivenciar essas diferenças, a vivenciar com pessoas que têm essa deficiência. Porque isso não é ensinado mesmo em uma escola, como
conviver com uma pessoa com deficiência, como conviver com uma pessoa que tem um certo tipo de deficiência sensorial, intelectual, como conviver, como eu devo tratar essa pessoa. Isso acaba não sendo muitas vezes ensinado em sala de aula. Ninguém ensina, a gente não tem um curso para ensinar isso. E isso tem que ser vivido. E aí no seu meio familiar, no seu meio de amigos, possa ser que você não tenha uma pessoa que tenha deficiência, não tenha uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, e aí nisso você não aprende a como tratar. O que eu devo fazer? Será que uma pessoa que tem uma deficiência visual, eu tenho que todo o tempo pegar, levar ele para um lado e outro? Será que ele vai ter algum problema? Será que ele vai esbarrar em alguma coisa? Eu tenho que ter esse cuidado excessivo com ele? Então tudo isso a gente só aprende convivendo no seu dia a dia. E aí é justamente o que a tecnologia social fala, o que ela mostra. O primeiro passo é incluir pessoas que têm um grau de deficiência, pessoas que são diferentes, estarem ali junto conosco, para que a gente possa aprender essa convivência. Tecnologias convencionais compreendem projetos que favoreçam o aperfeiçoamento ou a inovação de produtos, processos e serviços de empreendimentos individuais, microempresas e empresas de pequeno porte visando a inclusão social. Quando fala de tecnologias convencionais, a gente tem que imaginar aquela questão de uma empresa, ela só tem escadaria, ela tem também rampas, ela tem que ter preparada quanto a rampas. Ah, essa empresa, na sua entrada, tá lá mostrando o que tem em cada sala. Banheiro, aí tá lá o nome banheiro. Aí, sala de conferência, tá o nome sala de conferência. Mas quando a empresa começa a inserir também, coloca ali logo na entrada, perto da porta, coloca ali em linguagem braille, coloca ali ter funcionários que consigam falar utilizando Libras, ter esse treinamento. E tudo isso são como as tecnologias convencionais. As tecnologias convencionais, elas são muito visadas, são muito vistas na questão ali mesmo da estrutura de um prédio, da estrutura daquela empresa, como ela age. A empresa ter ali aquela empatia de esse pátio aqui precisa ter um corrimão, esse local aqui precisa modificar e ter rampas, para justamente conseguir incluir a todos, independente de naquele local. Aqui até agora não veio ninguém que tem a deficiência como um cadeirante, não veio ninguém até aqui, mas a empresa está se preparando para quando isso acontecer. Isso mostra justamente essa vivência contra a tecnologia convencional. Tecnologias educacionais, processos, ferramentas e materiais que estejam aliados a uma proposta pedagógica que possam auxiliar gestores, professores e alunos na relação ensino-aprendizagem para a melhoria da educação. Eu gosto sempre de focar nessa questão sobre esse ponto das tecnologias educacionais, porque sempre que a gente fala sobre alguma TIC, a gente fala sobre a tecnologia educacional, a gente pensa sempre na questão tecnológica. É um site que ele é preparado para quem tem baixa visão. É o caso de existir ferramentas tecnológicas ali, como capacetes, como um elevador especial. A gente sempre imagina como algo tecnológico desse nível, mas não. Na tecnologia educacional é mais aquela questão do preparo, da proposta pedagógica. E aqui, nesse momento da proposta pedagógica, eu foco principalmente na questão dos pedagogos. Os pedagogos, eles nos auxiliam muito, nós professores, principalmente a cada início de novo semestre, novo período, novas disciplinas. Tem sempre aquele encontro, aquele momento que os pedagogos eles vêm ali, não simplesmente para ver como é que está a escola, mas sim para trazer até mesmo essas novas propostas. A visão de educação desse pedagogo é justamente proporcionar, trazer esses processos, essas novas ferramentas, até mesmo a produção desses materiais ali, deles perceberem algo como em uma aula de um professor, que aquilo dali poderia ser melhor se ele utilizasse técnicas diferentes. Até mesmo perceber-se que um professor
que está em sala de aula, ele necessita de um treinamento a mais, como um treinamento para uma linguagem Libras, um treinamento de atendimento, ele necessita disso. Então essa é a visão principal ali, essa proposta pedagógica que normalmente é trazida juntamente com os gestores nessas reuniões iniciais de tempo a tempo. E é claro que a gente tem que incluir não somente gestores, professores, até mesmo os alunos, mas a comunidade como um todo. Porque a escola é feita não somente de professores e alunos, mas a escola é feita até mesmo da família. A família tem que participar. E é nessas reuniões até que a gente vê sempre no colégio, sempre nas escolas, final do ano tem uma reunião com os pais, aí chama aquela reunião. Aquela reunião não é somente pensada como, é para reclamar, seu filho aqui dentro do colégio só faz tudo errado. Ou para dizer, não, seu filho aqui é nota 10. Não é só para isso. É para trazer ali um treinamento até de como a sociedade, como os pais devem agir diante do filho, da postura do filho na escola. Muito do que o filho faz na escola, de bom ou ruim, ele provém ali da família. Então é nesse momento que esse processo das tecnologias educacionais está ligado. A gente foca muito só na tecnologia, só na informática, mas não é. É muito mais. Aqui eu digo até que é muito mais pensamento do que ação. Tecnologia assistiva e interativa. Compreende a pesquisa e o desenvolvimento de instrumentos que aumentem ou restaurem a funcionalidade humana, ampliando a autonomia de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em suas atividades domésticas, ocupacionais e de lazer. Exemplo, as tecnologias ápticas, tecnologias sensíveis ao tato ou toque. Então, esse aqui é um momento que eu digo até para vocês pensarem aí em modo futuro. Se vocês continuarem no mundo da informática, no mundo da tecnologia, vocês tenham essa empatia de perceber certas deficiências que existem em pessoas no mundo e vocês pensarem em soluções de como isso vai melhorar para as pessoas no mundo. Uma nova tecnologia que é muito falada, que é o caso da casa inteligente. A gente sempre pensa a casa inteligente é o ar-condicionado que eu só fale para ele para colocar a temperatura, ele coloca. Eu mande apagar uma luz ou acender uma luz, ele acende ou apaga. Aí eu coloco uma câmera que eu consigo ver se o meu petzinho está bem ali em casa, se o meu cachorrinho está tudo bem com ele. A gente sempre pensa desse lado aí. Mas a gente tem que pensar por outro lado também que essa tecnologia é utilizada. No caso de pessoas com deficiência visual, no caso uma assistente de tecnologia como a Alexa, ela consegue lhe responder, te dar informações ali com uma simples frase. Então a pessoa que tem essa deficiência vai auxiliar. Em casas que nós temos ali, por vezes o avôzinho, o bisavô, um idoso que está morando ali, que fica parte do dia ali sozinho, fica sozinho. Você pode simplesmente ali, através de um comando de voz, através de um tipo de sensor, se caso não for ver movimento, se caso um movimento estranho acontecer, ele vai lhe responder. A própria assistente vai te mandar uma mensagem mandando a imagem daquele local ali. Então é interessante contar isso. E até mesmo se a gente tem ali nosso convívio, nosso meio, pessoas que têm algum nível de deficiência que precisam ter esse cuidado a mais. Então essas tecnologias, elas nos servem para isso. Então é bom sempre nós, da informática, a gente ter em si, até na construção de sites. Você vai construir um site, está começando a produção de um site, não pense somente naquele, vai ser bonito, vai ser vendável. Não, pense como as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, como ele vai enxergar, como ele vai chegar até o teu site. Então tudo isso depende muito da nossa área, viu? Então vocês que estão aí iniciando essa grande caminhada aí no mundo da tecnologia, tenham sim essa empatia. Tecnologias sustentáveis ou as tecnologias verdes compreendem a racionalização do uso dos recursos naturais em atividades voltadas à inclusão social,
considerando a reciclagem de materiais e resíduos sólidos urbanos, a água, a biodiversidade e a geração de energias alternativas. Então, a gente vê muito a questão de como a gente trata o nosso meio ambiente. Utilizar tecnologias que possam até agregar ali, trazer ali, cuidar do meio ambiente. Eu gosto sempre de trazer, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, eu gosto sempre de trazer a questão do uso consciente da água através de sensores. Vai você ali utilizar numa plantação, tem que molhar, tem que levar ali água àquela plantação. Com sensores a gente leva exatamente o que é necessário ali. Até o índice de evaporação ali, saber o melhor horário para fazer aquela rega ali desse cultivo, é visto através da tecnologia. Então, essas tecnologias sustentáveis são vistas desse modo. Visualizar isso, saber que utilizar essas tecnologias, sensores, ou até mesmo programas, softwares, pensando justamente na questão sustentável. O programa, o próprio sistema operacional de vocês já devem ter percebido isso, deixou o computador ali parado muito tempo, o que ele faz? A tela desliga e ele entra em suspensão. Para que serve isso? Não é porque ninguém está usando, ele vai dormir. Não, isso aí é justamente algo como uma tecnologia sustentável. Isso aí é para economizar energia, não somente para a sua conta de energia ser mais baixa, você economizar dinheiro, mas é pela questão do cuidado com o mundo, o meio ambiente. Então, até mesmo um sistema operacional desligando a tela do seu computador, o seu monitor, isso faz parte de uma tecnologia, justamente a tecnologia sustentável. Bora entender um pouco agora sobre a questão de como o ser humano trata-se em sociedade. O ser humano é um ser social. A prática de socializar, formar grupos e trocar informações é milenar. Então, se nós visto que o ser humano só conseguiu ser o ser dominante da Terra, ser o que é hoje em dia, somente por causa da socialização, somente porque gerou o grupo. Se a gente ficar sozinho, somos mais fracos sozinhos. Em grupos unidos, somos mais fortes. Essa é uma regra básica. E para que você possa estar fazendo parte de um grupo, você se unir, você tem que demonstrar ali a tua vantagem, a vantagem que aquele grupo terá com você participando. E a única forma de você mostrar as suas qualidades, mostrar ali o que aquele grupo vai estar a receber, é se você tiver essa questão da comunicação, trocar informações. Se você consegue participar de um grupo desse modo. Então, em todos os ambientes, ele é uma pessoa mais fácil de ser amigável, uma pessoa mais fácil de se comunicar. Então, essa pessoa, normalmente, ela tem tendências à liderança, porque ele consegue ter uma fluência, essa comunicação mais fácil. E aí, essa é uma das práticas quanto ao ser humano. Sabendo disso, vamos falar sobre a internet. A internet é, sem dúvida nenhuma, uma grande rede para a troca de informações, troca de dados. Se é desse jeito, ela só poderia dar correta, ela só poderia dar certo, funcionar, ter o sucesso que é hoje em dia, se o ser humano fosse um ser sociável. Se ele não fosse ser sociável, não tinha nem como a gente criar toda essa tecnologia. Então, a Web 2.0, ela é justamente a evolução dessa grande rede da internet. A interação é completa, muita informação está sendo gerada pelo consumidor. O meio físico deixou de ser uma barreira. A comunicação one-way não é mais válida, só um caminho, fluxo único não é válida. É preciso haver comunicação. Você entrega algo e recebe também. E a internet 2.0, a dita 2.0, é a internet que se movimenta. Ali em meados década de 90, a internet veio com Tim Berners-Lee. Ela veio, os primeiros protocolos ali, com o HTML. Não, Rio, a internet nasceu na década de 70, exato, com a ARPANET, década de 70. Mas foi com a criação, através do professor Tim Berners-Lee, que criou o protocolo HTML e conseguiu transformar
a internet mais do que só a comunicação entre máquinas, mas sim uma comunicação entre pessoas, porque as pessoas queriam entregar imagem. Eu quero que você veja um artigo meu com imagens, com fotos. Então ele conseguiu fazer essa geração de imagem. A internet se transformou em algo colorido. E aí com isso nós tivemos o início, o grande boom da internet. Mas mesmo assim, a internet, apesar de ter cores, você conseguia entregar um artigo, a pessoa lia aquela página estática, não tinha todo esse potencial. A grande novidade, o que transformou a internet mesmo no que é hoje em dia, veio praticamente ali em 1994 a 96, onde a internet passou por uma transição incrível e veio a questão dos primeiros movimentos, ou seja, inclusão de vídeo, inclusão de imagens do tipo GIF com movimento, e com isso chegou a internet 2.0, a web 2.0. Ela é o que temos hoje em dia. Nessa internet, qual é um grande interesse para as empresas? As empresas sempre sobreviveram no mundo sem necessidade de internet. Mas espera aí, as empresas são feitas por seres humanos. E como são feitas por seres humanos, qual é a regra para que nós nos tornarmos o ser dominante, grandiosos? Comunicação e informação. Então a gente precisa se comunicar. Você não compra, você não vai conseguir, você não compra algo de uma loja que você não sabe que loja é essa, você não sabe nem a existência dela, como é que você vai chegar até ela? Então é necessário que exista essa comunicação. E aí é nisso que as empresas percebem esse grande mote, esse grande interesse em cima da internet. As mídias sociais apresentam uma grande oportunidade, mas também uma grande ameaça. Vendo pela questão dessa grande oportunidade, é praticamente podemos dizer que é um marketing gratuito. Basta com que eu chegue ali, a rede social está livre, está aberta, qualquer um pode utilizar. Você aí na tua casa, que está pensando, eu vou abrir uma pequena confecção, vou vender roupas, vou vender biquínis, vou vender moda praia. Pronto, vou começar a comprar ali, eu conheço uma pessoa que traz de fora, traz ali de Fortaleza para mim, uma moda praia, biquínis ali de alta geração de tricô, eu vou revender aqui e vou utilizar a internet para isso. Você precisa pagar alguma coisa para fazer essa publicidade dentro do Facebook? Não. No Instagram? De jeito nenhum. Utilizar através do Twitter? Fazer um vídeo viralizar lá dentro do YouTube? Não, de jeito nenhum. Você pode fazer tudo isso sem gastar nenhum centavo, fora o que você vai gastar tendo o próprio computador e a sua internet. Mas para utilizar essas redes sociais, é a sua grande oportunidade de utilizar isso de forma gratuita. E ainda tem um adicional. Em um caso de utilizar uma rede como YouTube, o Instagram, você pode acabar sendo conhecido e ganhar dinheiro com isso, se transformando no tal do influenciador, utilizando o YouTube, postando teus vídeos e conforme sendo visualizados, você monetizar esses vídeos e ganhar com isso. Então só tenho a ganhar. Mas espera aí, as empresas elas pensam só dessa forma? De jeito nenhum. As empresas têm um pensamento bem maior, uma visão bem maior quanto ao uso dessas redes sociais, dessas tais mídias. Por quê? Porque nas mídias, eu estou falando agora de mídias, não somente focando só as redes, mas mídias como um todo, TV, utilizando jornal impresso, ela utilizar tudo isso é a questão de ser conhecida, utilizar através do marketing. E aí, todos conhecendo o seu produto, conhecendo ali o que você realmente está querendo vender, você vai ter mais clientes, então é uma grande oportunidade. E as empresas podem utilizar essas redes sociais. Essas redes sociais, essas mídias ganham como? Fazendo uma publicidade direcionada. Então, é tudo de bom, tudo para ganhar. Nem tanto, porque aí chegou o momento de a gente falar dessa ameaça. Já iniciei a aula de hoje falando sobre informações falsas, fake news, e aí está a nossa internet com muitos dados
e a grande parte desses dados são falsos. Então, ali é muito fácil de acontecer de você fazer uma publicidade sua, demonstrar isso, e alguém criar até uma notícia falsa sobre o seu produto, dizer que seu produto é ruim. Você está lá no seu Instagram, colocando lá a sua moda praia, dizendo que é tudo de bom, é baratinha, aí chega alguém para criar ali uma intriga, nenhum dos comentários vai lá e comenta no seu produto, dizendo que ele comprou aquilo e é horrível, veio, rasgou em 2 dias, só passei vergonha, e ou seja, acaba destruindo ali todo aquilo que você criou, toda aquela aparência que você criou. E por muitas vezes isso é até algo como falso, visto como falso. Então a gente pode ver isso como uma grande ameaça. O novo modelo do consumidor. Através de ferramentas simples e sem custo, o consumidor está falando sobre sua empresa para uma audiência global. Aí é outro ponto. Quando você ou uma empresa utiliza-se dessas mídias, utiliza até mesmo de ferramentas como uma rede social, um Facebook, um Instagram, ele pode criar pessoas que falem mais sobre tal produto. Digamos que eu, nessa moda praia, estou ali vendendo tal, o meu cliente gostou daquele produto e tirou foto dele na praia lá com aquela roupa. Gostou ali daquele produto e tá sem querer, ele está fazendo uma publicidade de mim, está fazendo uma publicidade do meu produto. Então com isso vai só ampliando. Você aí tira foto vez e outra. Comprei um carro, finalmente comprei meu carrinho, aí tira uma foto você com o seu carrinho. Espera aí, você tirou uma foto com o carrinho, você está fazendo a propaganda de graça ali para aquela concessionária, ela não te deu nem um centavo. Ou você sai, vai no shopping, aí tá com os amigos comendo ali na lanchonete, mostra lá, tira uma foto. Eu e meus amigos comendo o lanche mais gostoso do mundo, se divertindo. Espera aí, você acabou de dizer, deu uma nota máxima para aquela lanchonete de um produto que você acabou de comprar. Ou seja, você foi lá, utilizou o produto e está fazendo de forma gratuita a publicidade daquele produto. Então isso é muito comum, bem normal de acontecer. A gente utiliza as nossas redes sociais, elas estão abarrotadas dessa publicidade gratuita. E as grandes empresas, elas estão de olho nisso, elas estão de olho nessa audiência. Não é à toa que a palavra-chave hoje em dia na internet é os influencers, os influenciadores. Uma pessoa que consegue influenciar diversas pessoas. Eles têm os tais seguidores. Se uma pessoa, a gente vê diversas, eu não vou falar um nome e outro para não criar intriga, que vai que vocês são seguidores de alguma dessas pessoas. Mas a gente consegue ver pessoas que têm diversos seguidores, diversas pessoas que ficam de olho se o que ela está comendo para comer igual, o que ela está vestindo para comprar o que ela está fazendo. Ela está fazendo, essa pessoa que está fazendo yoga, vou fazer também. Essa pessoa está fazendo balé, vou fazer também. Por quê? Somente porque aquela pessoa, ela te influencia, você quer, ela é um modelo de vida para você, você segue aquele rumo, segue aquilo. E aí, por diversas vezes, esse influenciador, mas o que ele é mesmo? Ele é um ator? Não, não é ator. Ele é cantor? Também não. Ah, já sei, ele faz comédia, stand-up? Não, ele também não. E o que ele faz da vida? Ele é influenciador. Ele só é influenciador e acabou. Mas o que ele fez para chegar a ser influenciador? Não começou a postar foto, e é isso. Ele é uma pessoa que influencia outros e com essa influência ele ganha através de marketing, ou seja, empresas pagam ele, mandam um produto para ele fazer esse marketing aí, e ele consegue viver desse modo, ganhando em cima de publicidade, porque ele é um influenciador. Vocês estão percebendo aí a loucura? Por diversas vezes a gente segue pessoas aí que são vistas como famosos, mas que não fizeram nada, não fazem nada da vida, não estudaram, não lançaram nada, não tem um filme, não tem uma música, não tem nada. A pessoa simplesmente está lá no Instagram, está lá no TikTok, ela é sucesso porque ela é um influenciador e você continua seguindo. E a gente vê até diversas pessoas que começaram carreira, ele era um ator, fez vários filmes, fez novelas, e hoje em dia ele não faz mais nada, ele fica só na internet porque ele é um influenciador. Diz que está ganhando mais dinheiro desse jeito do que no tempo que era ator.
E a gente segue ele por quê? Porque ele é ator? Não, porque ele é um influenciador. Então as empresas estão de olho nisso, nessa audiência global. Por mais boba que seja, as pessoas seguem ele porque ele é influenciador. Não importa para a empresa. O que ela quer é vender, ela quer ganhar. E com isso, as empresas sempre estão ali focadas nessa audiência, sempre estão ali visualizando como chegar aos clientes, quem são as pessoas. Se você, cliente, você não me escuta, mas eu quero que você compre os meus produtos, eu vou encontrar quem vocês escutam. E aí as empresas estão de olho nesses tais influenciadores. Então, quantidade de seguidores, ele tem ali 1 milhão de seguidores. Perfeito, eu quero esse cara bem aí para fazer publicidade. Vocês devem lembrar até do caso do Cristiano Ronaldo, que só tirou da mesa ali o refrigerante da frente dele, não vou falar o refrigerante, tirou o refrigerante e colocou uma garrafinha de água na frente dele. Só ele fez isso. Ele, em momento algum, ele disse: eu não quero tomar essa bebida, eu quero tomar água. Ele nem fez isso. Só tirou da frente dele aquela bebida e colocou na frente ali a água. Só isso já fez com que aquela empresa perdesse ali pontos de ações, ou seja, as ações dela caíram, ela foi mal vista, só por isso, porque uma pessoa nem falou nada, só mostrou ali que ele prefere beber a água, porque tirou a outra da frente, prefiro beber a água do que esse outro, e fez as ações cair. Então as pessoas hoje pelo mercado são influenciadas sim. Turminha, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.